Olá, aqui é o Streeter da Escola Descanso. Iniciaremos agora o nosso quarto tutorial sobre diagramação, onde esse tutorial será um pouco mais teórico do que prático. Teremos aqui uma tela aqui toda rabiscada, fiz aqui tipo uma caixa um pouco em diagonal, fiz uma caixa com a câmera assim um pouco para cima, para tentar explicar para vocês como trabalhar com textos deformados. Muitas vezes a gente está editando e tem um texto numa placa lá mostrando ou escrito sala 2B. Só que a placa não está um quadradinho reto. Ela, na verdade, ela não é nem um quadrado. Um quadrado ela teria que ter uns ângulos de 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Teria que ser um ângulo reto. Teria que ser assim. Aqui daria 90, 90, 90, 90. E aqui a soma também dá 360, porém aqui é um ângulo obtuso e aqui é um ângulo agudo. É como se isso não fosse um quadrado. Vamos pegar um exemplo. Deixa eu pegar uma caixa aqui só para demonstrar um exemplo. Vou fazer um quadrado, quadrado mesmo. Tá, é quase isso. Vamos imaginar que esse é um quadrado. E o que acontece? Quando a gente pega esse quadrado e dá uma distorcida nele, por perspectiva, por outros tipos de visões, ele acaba deixando de ser um quadrado, ele vira um losango. E a gente não consegue colocar um texto legal dentro desse losango, porque é uma aplicação diferente de texto. O texto ele não é virado, o texto é tombado. Então, acabei passando aqui por cima, né? Enfim, o texto não é virado, o texto acaba se tornando um texto tombado. E não adianta a gente pegar um texto aqui e colocar... que ele vai falar, ó, o texto aqui ele não tá condizendo com o quadro não. Eu viro assim, pô, agora está condizendo menos ainda. Aqui está mais perto da parte de cima e aqui está mais longe da parte de cima. Tá meio errado isso. Nosso tutorial hoje será sobre isso, nossa videoaula. Distorção de textos em perspectivas. Vou selecionar uma fonte que fica um pouco mais fácil de visualizar. Vou pegar, deixa eu ver, talvez a Impact. Vou pegar Impact aqui em maiúscula, fica mais fácil de visualizar. O que acontece? Quando temos nossa caixa de texto, até mesmo o nosso próprio texto clicado, vou fazer com o texto clicado desta videoaula. E escrevemos alguma coisa. O texto por padrão trabalha do modo que é originalmente aplicado no mundo, ele atua como se fosse quadrado, fosse normal assim para nós. E quando a gente quer aplicar algum tipo de transformação de perspectiva nele, isto é, eu quero manter as laterais retas, mas eu quero mudar a parte de cima. Eu quero deixar de cima curvada assim, de cima tombada. A gente tem um atalho no Photoshop chamado Ctrl T. Perdão, aqui. Temos um atalho no Photoshop chamado Ctrl T. Damos Ctrl, selecionamos a camada Olá Mundo, e damos Ctrl T nela. E aparecem estas configurações. Nestas configurações a gente consegue esticar um texto, consegue espelhar um texto, se a gente está fazendo um espelho, a gente consegue jogar para o lado, jogar para o outro, fazer o que você quiser. Mas quando a gente fica apertado no botão Ctrl, veja que o mouse muda. Ele não é nem a seta normal do mouse, que é essa escura, e nem a seta de girar,
que a gente utilizou nos tutoriais passados. Ela fica uma setinha branca assim. Essa é a setinha de distorção, quando você fica apertado no botão Ctrl. Então fica apertado no botão Ctrl, solta o botão Ctrl, ela aparece e desaparece. E para que serve essa seta? Para distorcer o texto. Se eu ficar apertado no botão Ctrl aqui e jogar meu texto para baixo, eu estou distorcendo o meu texto na parte de baixo e na parte de cima. Porém, as laterais elas ainda continuam retas. Eu estou falando, mantenha essa linha reta, que é a linha de onde eu estou clicando, e mantenha a linha paralela a ela também reta. Apenas as linhas adjacentes vão sofrer alteração. Então a gente consegue simular uma bandeira, simular uma placa, fazer bastante coisa com esse tipo de alteração. Você consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Você consegue fazer aqui e depois fazer aqui. Então você torna um losango que ele deixa de ser reto em vários sentidos. Veja, se você clicar aqui na pontinha, ele acaba não distorcendo totalmente. Ó. Ele sempre baseia-se em um vai ficar reto e o outro vai ficar torto. Sempre as paralelas vão ficar retas e as adjacentes vão ficar tortas. Antes de explicar como deixar tudo torto mesmo, vamos aplicar isso no nosso belo quadro aqui do lado. Vou deletar a camada para a gente fazer do zero. Vou selecionar aqui e eu vou escrever que vai ser a classe 2B. E como que é a distorção neste caso? Dei o Ctrl T. A distorção baseia-se em aqui essas linhas. Veja, eu fiz com caixa de o texto. Fiz o texto utilizando a ferramenta de caixa, que é clicar e arrastar, ao invés de dar aquele clique que eu falei no começo do texto. Eu esqueci, porque eu não estou acostumado a fazer isso. Mas baseando-se na caixa, a gente consegue ver como que é a distorção. A gente vê que as laterais tem que continuar reta. O que muda é a parte de cima. A parte de cima não está reta, a parte de cima está distorcida. Então, vamos selecionar com Ctrl a parte que tem que ficar reta e jogar ela para cima. Deve ficar mais ou menos assim. Aí, maravilha! Vamos movimentar aqui com o nosso teclado. A gente consegue movimentar de um modo bem preciso. Talvez assim eu desenho um losango um pouco torto, mas devia ser assim. E damos o Enter para confirmar. Ele ainda continua sendo Ele ainda continua sendo um texto, ele continua sendo editável. E agora ele está baseado na perspectiva desta plaquinha que a gente criou. Mesma coisa com esta. Note que agora o que se mantém reto são as linhas de baixo e as linhas de cima. E o que acaba tombando são as linhas laterais. Então vamos selecionar com Ctrl a linha que se mantém reta e tombar ela. O nosso texto acaba de novo entrando em perspectiva. Aqui. A gente poderia também fazer as duas ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui não. Veja que eu consigo fazer isso com imagem. Eu acabei de selecionar a imagem, eu consigo trabalhar com ela assim também. Você consegue trabalhar com qualquer coisa. Textos é apenas um exemplo que a gente usa cotidianamente. Vamos lá. Aqui, vou manter assim por instante mesmo. Aqui, veja que está tudo torto. Está
tudo torto por quê? Na real, não está tudo torto. Isso aqui ainda continua sendo paralelo a esse, eles continuam reto. Esse também continua reto perante a esse, eles continuam sendo paralelo. Conceito de matemática. Essas linhas vão andar até o infinito e elas nunca vão se tocar. Então, por elas estarem paralelas, a gente consegue girar a imagem. Podemos até mover aqui para verificar se nossa linha aqui da caixa está correta. E estando tudo ok, a gente agora consegue com o Ctrl tombar para o lado como a gente fez anteriormente. E assim o nosso texto volta a entrar em perspectiva. Uma perspectiva que parece toda torta, mas ela não está torta. Ela é um quadrado em perspectiva igual a esse, porém ele é um quadrado girado. Então a gente consegue aplicar utilizando o mesmo conceito. Revisão rápida. Temos uma imagem, temos a caixa de seleção dela, com o Ctrl a gente consegue fazer isso e a gente consegue fazer isso. Agora vamos num exemplo mais complicado. Note que aqui, em todos esses exemplos, toda linha tinha uma correspondente paralela. A paralela dessa aqui é que fica na frente, essa. A paralela dessa daqui é que fica na frente, essa. Aqui é a mesma coisa. Ela sempre tem uma paralela. Aqui, essa tem uma paralela. Talvez nem tanto, essa linha aqui também pode estar um pouco curvada. Então esta não é paralela nem desta, nem desta, nem desta, nem desta. Então acaba sendo bizarro. Isso é um formato que existe. Se você ver uma caixa por cima, você consegue encontrar facilmente um formato parecido. Imagine que aqui deva estar escrito caixa 2. Porque eu sou desses. Tem que ser da zoeira. Não que eu faço caixa 2, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí fica mais fácil de fazer o exemplo. Note que se a gente der o Ctrl T e tentar ajustar a caixa, a gente consegue ajustar essa linha, mas essa aqui vai ficar torta. A gente consegue ajustar esta daqui, mas a gente não vai conseguir ajustar a adjacente. Com Ctrl T a gente não consegue fazer isso. A gente precisaria fazer um negócio chamado... um negócio bem feio, na verdade. Chamado rasterização de imagem, se não me engano. Ou com Free Transform. Nossa, com Free Transform dá? Não, não dá. Olha que merda. Pensei que o Photoshop já tinha evoluído, não evoluiu. Eu não devia estar funcionando aqui, né? Deixa eu fazer aqui do jeito que eu sei. Vamos lá. O jeito que eu faço vamos deixar esse texto reto, deixar ele normal. Vamos deixar a galerinha do AS dentro dessa caixa. E vamos jogar ela dentro de uma camada para ela virar uma imagem. Pronto, agora ela deixou de ser um texto, ela virou uma imagem. Como imagem, eu consigo fazer manipulações um pouco mais complicadas nela, tipo essa, tipo essa, tipo essa. Eu consigo ter um domínio total de todo tipo de perspectiva como imagem. Porém tem aquele problema, isso é uma imagem, se você não trabalhar numa imagem numa qualidade boa, bem grande antes de colocá-la aqui dentro, ela vai ficar com uma qualidade baixa. Veja aqui como ficou o anti-aliasing deste C. Você realmente consegue ver que isso foi uma montagem, isso foi mal feito. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando
transforma um texto em uma imagem e vai trabalhar nesta imagem. Com Ctrl T e o botão Ctrl apertado agora, a gente consegue falar que esta vértice vai para cá, esta vértice vai para cá, esta vértice vai um pouquinho para baixo. A gente conseguiu, veja que baseado no nosso novo formato aqui de caixa de texto, essa linha agora está rente com essa linha está rente com essa linha está rente com essa, mesmo que afastada, e essa linha está rente com essa. Então damos um Enter. Temos a nossa caixa 2 em perspectiva. A gente consegue até mesmo aplicar aqui embaixo. A gente pode utilizar de uma fonte menor. Sim. Sim. E teremos que aplicar também a distorção semelhante que é feita aqui. Podemos jogar isso para cá, jogar isso para cá, jogar isso um pouquinho aqui para cima, bem pouquinho. E damos o Enter. Temos o nosso texto caixa 2, essa galera política aí, totalmente em perspectiva com a nossa caixa. Vamos lá, relembrando. Tem um texto que eu quero fazer essa transformação totalmente bizarra aqui, que nada combina com nada. Aqui. Para eu fazer uma transformação totalmente bizarra, do jeito que eu sei, eu vou ver se eu estudo se tem um jeito de fazer isso apenas com texto mesmo e não com imagem. A gente tem que transformar esse texto em uma imagem. Um jeito bem fácil que eu crio é criar uma camada e depois mesclar com a camada criada. Virou uma imagem. Agora com Ctrl T, a mesma ferramenta que a gente usa para transformar os textos daqui, a gente transforma em imagens. E com o botão Ctrl apertado, porque sem apertar o botão Ctrl você apenas define tamanho. Tamanho de altura, tamanho de largura, tamanho de altura e largura junto. Com o Ctrl apertado você começa a aplicar as distorções. Se você está aplicando aqui no meio das arestas, você vai começar a trabalhar como se fosse uma distorção de texto mesmo. Mas quando você tenta distorcer as quinas, as vértices, você começa a trabalhar em perspectiva de um modo mais radical. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou ver se eu consigo trazer algum exemplo real de utilização disso na próxima videoaula. E isso aí, até mais. E aí galera, agora que o vídeo tutorial terminou, se vocês gostaram bastante do conteúdo, se vocês aprenderam, não esqueça de deixar nosso like no YouTube, não esqueça de acompanhar nossa página no Facebook, tá lá Escola Descansa. Temos também o nosso site que postamos conteúdo assim, sempre que dá, né? Mas é isso. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo e até a próxima.